Nas próximas 3 lições deste trimestre, a lição 4, 5 e 6, nós vamos estudar a aliança abraâmica. Ou seja, a aliança que Deus fez com Abraão para estabelecer um povo. Vamos verificar, então, por que é que Deus propôs essa aliança. Após o dilúvio, irmãos, passados séculos, o mundo estava novamente numa grande decadência espiritual, no mundo de pecado. E o Senhor houve por bem escolher um povo para que esse povo o conhecesse. Escolher um povo para apresentar a esse povo o plano da salvação. E que esse povo, então, o aceitando o plano da salvação, aceitando ser o povo de Deus, esse povo influenciaria outras nações. Na verdade, era um povo missionário. O Senhor queria escolher um povo, escolheu um povo e abençoar esse povo, e as outras nações iam ver aquele povo tão abençoado, iam querer saber quem é o Deus desse povo. E dessa forma iam se achegar a Deus e se converterem a Deus. Deus escolheu um povo, não era para ter um povo especial simplesmente e para somente esse povo ser o beneficiário das bênçãos de Deus. Mas era para esse povo influenciar outros povos para que todo o mundo pudesse ser beneficiário das bênçãos de Deus. Essa aliança de Abraão, que vamos começar a estudar nessa semana, ela foi estabelecida em 3 etapas. E se nós olharmos lá no livro de Gênesis, nós vamos ver Gênesis 12, Gênesis 15 e Gênesis 17, as 3 etapas em que essa aliança foi proposta a Abraão. Em Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos, vejam, irmãos, 75 anos. E nessa ocasião foi proposto a ele o seguinte: sai da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Sai da onde você está. Para onde eu vou, Senhor? Eu vou te mostrar. Não tinha outras indicações. Mas a segunda parte dessa aliança, que vamos estudar também nesta semana, mostra o contrato formal, o sacrifício de animais. Os animais que foram sacrificados para ratificar, para afiançar essa aliança. Na Bíblia, esse fato está em Gênesis 15, está próximo do nascimento de Ismael. E quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos. Portanto, 11 anos após o primeiro contato de Deus propondo aliança. E em Gênesis 17, nós vemos já Abraão com 99 anos. Veja, irmãos, próximo do centenário. E nessa ocasião, o Senhor propôs a ele: você vai ser pai de muitas nações. Mudou o nome de Abrão para Abraão. O nosso verso para memorizar, irmãos, é muito elucidativo com relação ao plano de Deus para esta aliança. Vamos ler lá, ele está em Gênesis 17, verso 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Veja, irmãos, Deus sempre propõe. É Deus que toma a iniciativa. E qual é a iniciativa de Deus? É chamar homens e mulheres para que sejam seus súditos. É chamar homens e mulheres para que passem a ter Deus como o Deus deles. E o Senhor quer ser o Deus de cada um desses homens e mulheres que aceitarem entrar em aliança com o Senhor. Veja o verso áureo, o nosso verso para memorizar, diz assim: estabelecerei uma aliança. Outras versões diz assim: confirmarei uma aliança. Quem está falando isso é Deus, irmãos. Eu quero estabelecer uma aliança, eu vou confirmar uma aliança. Quando a gente vê confirmar aliança, irmãos, a gente pode imaginar, é uma confirmação de alianças anteriores. Aliança eterna, aliança perpétua. O verso quer dizer assim, uma aliança sem fim. Não tem fim a aliança de Deus que Deus quer fazer com o povo
escolhido, os filhos de Abraão, e com os crentes, os cristãos, os novos filhos de Abraão, como ainda vamos ver no decurso desse trimestre. Sempre a iniciativa de Deus. E nós vamos estudar nessa semana quem é esse Deus. Quem é esse Deus que propôs aliança para Abraão? Qual é o seu nome? Ou quais são os seus nomes? Amanhã e depois vamos estudar sobre os nomes que Deus anunciou, enunciou, ou apresentou-se, com que nomes Deus apresentou-se a Abraão. Vamos ver também por que é que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Abrão para Abraão. Quais as obrigações dessa aliança? Também veremos ainda nesta semana. Temos muito a estudar, irmãos, com a aliança de Abraão, uma aliança eterna, uma aliança para todas as gerações, especialmente nós que vemos na Bíblia que os filhos de Abraão são os filhos da fé, não necessariamente, como no Velho Testamento, os da identidade étnica de Abraão, ou seja, os judeus. Que Deus abençoe, irmãos, e que a gente tenha muito boa vontade em estudar a lição dessa semana. O concerto, a aliança eterna. A aliança eterna que permeia esse mundo, irmãos, desde o pecado de Adão e Eva. Aliança com Adão, depois aliança com Noé, aliança com Abraão, e que depois vai se seguir com a aliança com Moisés, aliança no Sinai, aliança de Jeremias e a nova aliança. A aliança eterna de Deus, a promessa, irmãos, como diz o título da nossa lição do trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. Sabe para que é a aliança eterna de Deus, irmãos? Para nos salvar, para salvar a humanidade. O Senhor chama para fazer uma aliança, o Senhor quer fazer uma aliança. O Senhor quer fazer um contrato com cada um de nós para nos salvar. Aliança de salvação, aliança de graça. Abraão não fez nada, irmãos, para o Senhor aquinhoá-lo com esse prêmio tão grande de ser pai de grande nação. Isso é graça, graça. Abraão demonstrou fé, nós vamos ver isso, mas inicialmente o Senhor demonstrou graça, chamando Abraão para uma aliança eterna, para salvar, para fazer com que ele fosse pai de muitas nações, pai de multidões. E nós vamos estudar a lição essa semana. Nós vamos estudá-la e vamos aprender um pouco mais do plano de Deus de salvação, do plano da graça, da aliança eterna para salvar cada um de nós. Quero desejar uma feliz semana para todos. Uma feliz semana junto com os familiares, uma feliz semana na igreja, ainda que distante, né? Pela internet, né? Uma feliz semana para todos. Deus abençoe a todos.